Um, dois, três e vai começar. Olá, estamos reunidos aqui para apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso com o tema A inclusão do aluno com transtorno do espectro do autismo na educação infantil. Eu sou a Edivânia e agora as minhas colegas vão se apresentar. Eu sou a Luciana Alvarez Cesareto Boldorini. Eu sou a Márcia Antônia Baroni. Eu, Márcia Perpétua Cassaro Bataia. Eu, Marluce Ribeiro Mero Pereira Queiroz. A orientadora é a professora Tatiane Carence Martins. Nós somos da Pedagogia de 2001, no período 8. Nós vamos começar apresentando, a inclusão do aluno com transtorno do aspecto do autismo na educação infantil. A introdução, nesse estudo, a gente procurou promover a reflexão acerca da inclusão escolar dos alunos com transtorno de espectro do autismo, o TEA, na educação infantil. Investigamos como tem ocorrido o processo de inclusão escolar do aluno com TEA na percepção dos docentes, especificamente em escolas de educação infantil da cidade de Itajubi, São Paulo. De acordo com Rigo e Oliveira, em 2021, mesmo criadas leis que amparam a inclusão, como no caso do TEA, a inclusão escolar ainda não se mostrou bem-sucedida. Frente a este contexto e considerando o papel central dos educadores para a efetivação da inclusão no contexto escolar, propôs-se a seguinte questão de pesquisa: de que forma os educadores, no âmbito da educação infantil, compreendem o sentido e a efetivação da educação inclusiva, especificamente com relação ao estudante com TEA. O estudo considera que há um despreparo para a atenção pedagógica à população com TEA no ensino regular. A escolha do tema e problema assim justifica-se enquanto formadas na área da pedagogia, para que se compreenda o processo de inclusão e sua relação com as formações inicial e continuada docente. Por isso foi realizada a pesquisa bibliográfica de abordagem descritiva. Posteriormente, foi realizada a pesquisa de campo em 3 escolas da educação infantil da cidade de Itajubi, por meio da aplicação de questionários a um grupo de professores. No final da pesquisa, foi possível observar que os professores não se sentem preparados para dar aula para autista e reconhecem que a inclusão, em parte, não tem ocorrido de forma efetiva. Os objetivos: investigar como tem ocorrido o processo de inclusão escolar do aluno com TEA em escolas de educação infantil, na percepção dos docentes, especificamente na nossa cidade de Itajubi. Os objetivos específicos: compreender o TEA a partir da expectativa de educação inclusiva, considerando a literatura da área e legislação específica. Investigar as percepções de docentes sobre a inclusão e suas formações, identificando como ocorre a inclusão escolar do aluno com autismo. Analisar as possíveis barreiras no que diz a respeito à inclusão escolar do aluno com autismo. Materiais e métodos que a gente fizemos: revisão bibliográfica, estudo de caso, abordagem qualitativa, descritivo e questionário. Materiais e métodos. A revisão bibliográfica consiste em levantamento e análise de artigos e livros encontrados em bases de dados científicos como Google Acadêmico, Cielo, redigidos em língua portuguesa. Para tanto, utilizou-se os descritivos autismo, o TEA, educação inclusiva, educação infantil, formação inicial e continuada.
Importante ressaltar também que a revisão bibliográfica, conforme o Lactus 2002, é uma pesquisa que tem por finalidade atualizar o conhecimento de forma embasada por conteúdos científicos, já publicados conteúdos que apresentam dados relevantes compatíveis com o que está estudando. Esse trabalho trata-se de estudo de caso, de abordagem qualitativa. De acordo com Gil, 2002, o estudo de caso caracteriza-se pelo estudo aprofundado de um ou poucos objetos, favorecendo conhecê-los detalhadamente enquanto abordagem qualitativa. Refere-se à investigação de dados não mensuráveis, numericamente com emoções, disposições, ideologias e sentimentos, etc. A pesquisa também pode ser classificada como descritiva, que, de acordo com o Gil 2002, tem como objetivo primordial a descrição de características de determinada população, o fenômeno ou, então, estabelecimento de relações entre variáveis. Para a elaboração desse trabalho, foi também realizada pesquisa de campo em escolas municipais, que atende alunos de ensino infantil regular, com aplicação de questionários, respondido após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Conforme Mantoan, 2003, ao se tratar da inclusão escolar, observa-se certo equívoco, quando se integra o aluno acreditando que se está realizando a inclusão. Integrar o estudante ao processo de ensino e aprendizagem em curso, em uma instituição de ensino regular, diferente da inclusão, é somente fazê-lo dividir esse espaço com os demais estudantes. Por mais que seja oferecido um ambiente de respeito e convivência, não ocorre que este efetivamente aprenda junto aos demais. É nesse ponto que a integração se diferencia da inclusão. Enquanto um espera que o aluno se adapte à escola, a outra apoia o adaptar-se da escola ao aluno. A inclusão, propriamente dita, do aluno com deficiência não deve ser estendida simplesmente como obrigação determinada por leis. Não se trata só de oferecer meios para que o aluno se sinta o melhor possível entre os demais. Se deve desviar da ideia de que apenas o aluno tem o dever de mudar e adaptar-se ao contexto inserido, mas sim oferecer aparatos físicos e pedagógicos que promovam a sua educação, ou seja, a inclusão efetiva que é proposta pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB. Partindo da reflexão sobre a inclusão escolar, nos voltamos para o TEA, que pode ser considerado um desafio diante da sua diversidade, tendo em vista que o professor, ao longo da sua carreira, pode lidar com muitos casos, mas nunca iguais. Não há um padrão, para cada aluno uma prática pedagógica diferente e adequada a tal comportamento, capacidade física e mental. Segundo Volckmer, o TEA corresponde a um grupo de transtornos do neurodesenvolvimento que tem apresentado um significativo déficit na comunicação verbal, não verbal ou na interação social. No geral, os sintomas mais comuns consistem em pouco contato visual, não mais que 2 segundos, perturbação na mudança de rotina, isolamento, repetição de movimentos sem função, que a gente chama de estereotipias, assim como a repetição de palavras, que a gente chama de ecolalia. Quando há incômodo devido a barulhos ou luzes, fascinação por objetos em movimento, como ventilador, resposta exagerada a determinadas estimulações. Esses, entre outros sintomas e comportamentos que variam conforme o nível de autismo, que pode ser leve, moderado ou severo.
De acordo com Guedes e Tada, a etiologia e tratamento do TEA passa por constante investigação desde 43, quando o psiquiatra Léo Kramer descobre e nomeia o autismo, né, o transtorno. Desde então, são grandes as controvérsias diagnósticas e etiológicas, que se hipotetiza como causas fatores neurobiológicos, psicoafetivos, anormalidades cerebrais, condições genéticas, por perturbações no ambiente de convivência da criança ou ainda por causas combinadas. O autismo, conforme Nunes e Araújo, o ambiente tem interferência na sintomologia do TEA. O ambiente escolar, por sua vez, é um ambiente possível de desenvolver suas potencialidades e autonomia. Sendo assim, é de suma importância a inclusão desde a primeira infância, ou seja, onde fala que o cérebro ele é neuroplástico, né? E também uma coisa muito importante é sobre o desenvolvimento integral da criança, assim, podendo se desenvolver não só de forma social, mas intelectual, psicológica e física, desde que depende do grau do autismo, né? A formação... Por isso, temos as leis que amparam os indivíduos que estão dentro do TEA. Daí a necessidade da formação continuada. De acordo com o artigo 16, a formação continuada compreende dimensões coletivas, organizacionais, profissionais, bem como o repensar do processo pedagógico, dos saberes e valores, e envolve atividades de extensão, grupos de estudo, reuniões pedagógicos, conforme no TAR Brasil, cursos, programas, ações para além da formação mínima exigida ao exercício do magistério da educação básica, tendo como principal finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a busca de aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético, político e profissional do docente. No artigo 17, nós temos a formação continuada. Na formação do artigo 16, deve-se dar pela oferta de atividades formativas e cursos de atuação, extensão, aperfeiçoamento, especificação, mestrado e doutorado, que agreguem novos saberes e práticas, articulados às políticas e gestão da educação à área de atuação do profissional, e às instituições de educação básica em suas diferentes etapas e modalidades da educação. Para a coleta de dados, utilizou-se um questionário, com 12 questões elaboradas no Google Forms. O questionário se inicia com a identificação dos professores e faixa etária. As perguntas 6 a 8 tratam de buscar informações a respeito de formação e atuação profissional. Já as perguntas 9 e 12 referem-se à percepção das professoras. Você não sabe, eu não consigo ver embaixo. Em torno da inclusão do aluno com TEA. Bom, ainda bem que é gravação só para passar, né? Foi pedido para elas o e-mail, qual é o seu nome. Não consigo, Edivânia. Fala para mim que jeito que eu tiro essa parte aqui. Sabe onde fica gravando? Tá passando aqui no meu e eu não consigo tirar. Vai, volta na outra de cima que eu volto. A gente sabe que perdeu aí só uns segundos. Uns 20 segundos. A número 1, Edivânia. Nós pedimos para eles o e-mail, qual o seu nome, qual a sua idade, qual a formação. A quarta tem quanto tempo de formação, a quinta quanto tempo de atuação. A sexta, pedimos que considera que sua formação inicial abordou a educação inclusiva de forma satisfatória. A sétima pergunta foi: conhece as plataformas de curso de capacitação gratuitas sobre educação inclusiva? A oitava pergunta, em relacionamento à educação inclusiva, como ouvinte ou participante já vivenciei. Palestras, seminários, workshop,
minicurso e outros. Se escolheu a opção outros, cite qual. E a 9ª pergunta, o que você entendeu por educação inclusiva? A 10ª pergunta, se sente preparado para dar aula para os alunos autistas? A 11ª, se já teve ou tem alunos autistas, quais desafios encontrou na inclusão desses? E a 12ª, você acha que a inclusão escolar realmente acontece? Aí o segundo questionário a gente já fez, as primeiras perguntas, as 3 primeiras, que já foi a inicial da identificação profissional. Aí começamos na 4ª, perguntando se em Itajubi, por meio da Secretaria da Educação, há legislações sobre a inclusão do aluno com autismo. Outras ações? Descreva. A 5ª, a rede responsável pela educação local oferece aos docentes algum meio de formação continuada? Quais? A 6ª pergunta é se conhece plataforma de cursos de capacitação gratuitos sobre educação inclusiva. Descreva sua opinião sobre eles. Foram convidados para participar da pesquisa com ou sem experiência em ministrar aulas para alunos com TEA, para que não houvesse a exclusão. Além disso, faça a importante opinião daqueles que ainda podem ter aluno com autismo. O perfil das professoras era de escola pública, particular, entre 25 a 53 anos, e tempo de formação de 4 a 10 a 25 anos. 3 não tinha experiência com alunos autistas. Com a análise do conteúdo, com base nos dados gerados no Google Form e por meio de observação, descrição e comparação dos dados e informações coletadas, podemos chegar aos nossos resultados. A pesquisa foi com base no objetivo de se investigar o processo e a percepção dos professores sobre a inclusão escolar do aluno com TEA. A partir da análise temática, foram elaboradas essas perguntas, que foram subdivididas em 2 temáticas, uma direcionada à formação profissional e a segunda referente à percepção do professor. Da pergunta com relação à formação do profissional, se a sua formação inicial abordou a educação especial de forma satisfatória, mais da metade considera que não. Da mesma forma, quando se pergunta a esses professores se eles se sentem preparados para dar aula para esse público, 72% responde que não. Com base nos dados gerais obtidos na pesquisa, observou que a maior parte dos professores não se sente preparados para dar aula a alunos com TEA, um problema que possivelmente vem desde sua formação, com base na sua resposta. Observou que não houve formação continuada em educação especial, e isso inclui professores que responderam que conhecem plataformas de cursinhos gratuitos e inclusive responderam que não se sentem preparados para dar aula. Com base na revisão da literatura e experiência adquirida em nossos estágios, foi onde surgiu a ideia de elaborar esse conteúdo de pesquisa com o intuito de comparação sobre causa e efeito
e chegamos aos resultados esperados, que nos leva a uma maior compreensão do contexto atual de inclusão do aluno com TEA. No segundo questionário, foi perguntado para a professora sobre a sua opinião dos cursinhos básicos, né? Ela responde que geralmente os professores não fazem porque a Secretaria de Educação da cidade não aceita. Isso significa que eles fariam se ganhasse ponto para um processo seletivo e não vê outra importância a não ser essa. Mesmo, repetindo, mesmo que eles não se sentem preparados. Na cidade também tem uma lei que apoia o professor de forma monetária, oferecendo 40% pagando 40% dos cursinhos de formação. Essas são as nossas referências e o resultado final é que precisa dar uma atenção maior da formação continuada, que não tem acontecido. Parágrafo. Ai, meu Deus. Gente. Não estou escutando a Luciana. Só uma consideração final para esse trabalho sobre professores, continuação continuada e tudo mais. Uma das coisas mais difíceis na inclusão do autismo é porque nenhum autista é igual ao outro. Tem autismo com alto funcionamento, outros que não são tão assim. Então, fica difícil. Quando é criança, no caso, a gente falou sobre educação infantil, fica mais fácil. Quando criança, às vezes, até alguns sintomas são mais leves e tudo mais. Né? O problema da inclusão é quando eles ficam maiores, e às vezes é complicado mesmo. A gente não... E por isso que precisa-se de escolas especiais também, porque tem crianças que não se adaptam na educação formal, né? E também tem que ter, o professor ele tem que também querer ter um dom de trabalhar com essas crianças, não é todo mundo que consegue trabalhar com essas crianças. Eu estou falando isso porque eu sou mãe de um menino autista, hoje ele tem 15 anos, né? E até os 7 anos eu tentei fazer toda a inclusão dele na escola regular, mas depois de 7 anos não deu. Meu filho, ele é mais severo, tudo mais, e hoje ele estuda numa educação especial, né? Inclusive, nós já montamos projeto com outras mães para isso. Então, é bem difícil. O autismo é um assunto muito, muito extenso. A gente nunca sabe as causas dele, por que é autista, por que disso. Não tem. Cada autista é diferente. Até hoje não encontrei nenhuma autista igual meu filho, ou qualquer criança. Cada um tem as suas especificidades, né? E hoje se fala bastante, porque as últimas pesquisas falam que hoje, a cada 30 crianças nascidas, né, a cada 30 crianças, um está dentro do espectro. Então, futuramente, em todas as casas, teremos uma criança especial, né? Talvez por conta da modernidade, da nossa alimentação, não sabemos, né? Então, é isso, a gente acabou de apresentar o nosso trabalho, né? E todas nós estamos aqui reunidas para a gente finalizar, para a gente terminar o nosso trabalho sobre autismo. Fiquem com Deus, tudo bem, né? E que a gente possa, daqui para frente, ampliar nossos conhecimentos, cada um vai seguir um caminho, né? Eu quero trabalhar com educação especial, né? Por conta do meu filho, é um projeto já. E quem sabe, todas nós trabalhamos assim. Tá bom? Agora eu vou terminar a gravação.